Graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar com vocês sobre masculinidade bíblica. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas falando sobre masculinidade, falando sobre os novos padrões masculinos do homem na atualidade. E eles entram em confronto com a Bíblia. Outro dia eu comprei um livro de um psicólogo que falava sobre a masculinidade e a psicanálise. E ali falava sobre o novo padrão masculino, onde o homem pode ser masculino nessa nova visão, onde ele não tem compromisso com a família, onde ele não tem compromisso com os parâmetros bíblicos de sexualidade, onde ele pode ser um homem completamente masculino, né? Mesmo ele tendo condutas avessas àquele padrão que a Bíblia determina. Bem, mas como cristão nós temos que nos ater ao que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz que é um padrão de homem, de masculinidade bíblica. A gente vê, por exemplo, o que é dito em Efésios. Efésios capítulo 5, do versículo 20 em diante, fala sobre a conduta da mulher e a conduta do homem. E é dito que o homem ele deve ter um comportamento. Ele deve ser o provedor da casa, ele deve amar sua esposa, cuidar dela, lavar ela pela lavagem da palavra, ele deve cuidar de sua família, ele deve ser um homem com comportamento ilibado. O padrão de comportamento bíblico para um homem é um homem onde ele vai ter sua esposa e sua família, onde ele vai honrar ela, ele vai amar ela, ele vai cuidar dela, ele vai proteger ela. Esse homem que é um homem segundo os moldes do Senhor, ele é um homem que vai amar sua esposa e nunca vai traí-la, nem maltratá-la e abandoná-la, porque ele ama ela como a si mesmo. Sendo que ele vai ser provedor em todas as áreas da vida dela. Ele vai ser um provedor nas finanças, onde ele vai trabalhar, vai manter a casa, as necessidades pessoais da sua esposa, onde ele vai cuidar da família, dos filhos. Ele vai proteger ela fisicamente, onde ele vai guardar ela com o seu próprio corpo, evitando que ela corra riscos, que alguém a machuque, onde, se necessário for, ele se coloca na frente do perigo para proteger ela. Esse é o padrão do homem de Deus. Quando o padrão do homem do mundo, ele age ao contrário e abandona sua esposa. É bem verdade que muitos que se dizem homens de Deus não fazem isso. Mas eu estou falando do padrão do homem de Deus de verdade, não do religioso. O religioso ele não tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso com a religião e com suas vontades. O homem de Deus, ele é provedor da sua esposa sexualmente. Onde ele provê ela, onde ele mantém ela satisfeita sexualmente, de forma saudável, sem ter um sexo abusivo, degradante e humilhante para ela. Mas pensando nela, na satisfação dela, em conjunto com a dele, não só na dele. Não expondo ela ao ridículo, nem a prostituições, nem a hábitos desse tipo. Pois muitos fazem isso. Não expondo ela a imoralidades e atos indecentes. Mas tratando ela com respeito e guardando seu próprio corpo para não ter contato com outras mulheres, para não contaminar sua esposa. Mas o padrão de masculinidade bíblica também diz que o marido ele tem que ser provedor emocional da sua esposa. Sim, ele tem que guardar as emoções dela. Tem que tratá-la bem para ela não andar ansiosa, não andar deprimida, não andar angustiada com as atitudes daquele homem. E isso, irmãos, eu não estou dizendo que o homem deve tratar sua esposa como um bibelô num âmbito idólatra. Mas que ele deve guardar sua esposa segundo os parâmetros bíblicos, sendo um homem decente. Pois se ele é um homem decente, ele age de forma correta, a sua esposa não vai estar sujeita a perigos sexuais, psicológicos, emocionais e físicos. Não é necessário o homem viver em uma paranoia, em uma doença, com medo sempre de machucar sua esposa, mas ele sempre vai guardar ela da melhor forma possível. De acordo com os parâmetros bíblicos, o homem que exerce a masculinidade bíblica, o jeito correto de ser homem, segundo a palavra do Senhor, além de guardar ela nesses âmbitos que foi falado aqui, ele também vai ser o provedor e o guardador dela no âmbito espiritual.
Ele vai ser um homem que vai orar com sua esposa, vai cobrir ela em orações, vai clamar pela vida dela, vai à igreja com ela, vai meditar na palavra junto dela, vai impulsionar ela a orar, meditar na palavra, louvar, vai estimular ela a ter uma vida santa e íntegra diante de Deus e ela ter a própria intimidade com Deus. E muitos homens ditos de Deus não fazem isso. Deixam que as suas esposas vivam da forma que quiserem e muitas vezes sujeitas ao risco e muitas vezes eles as expõem ao risco com a conduta inadequada deles. Cuidar de sua esposa no âmbito espiritual é complexo para aquele que não conseguiu se conectar com Deus. Porém, aquele que se conecta com Deus vai ver isso com mais facilidade, pois ele vai ter instrução de Deus para levar até a sua esposa. Um homem que anda segundo a vontade do Senhor, que se enquadra no padrão de Efésios, de Timóteo, né, do livro de Efésios, do livro de Timóteo, capítulo 1, ele vai guardar a sua esposa, provendo ela em todos os âmbitos, tendo cuidado com atitudes que normalmente muitos homens têm. Vai ter cuidado para não deixar sua esposa só em casa, para estar andando com amigos, tendo uma vida de solteiro. Vai cuidar de sua esposa para não deixar ela abandonada, jogada pelos cantos. Ao exemplo do que vemos Adão, né? Que ficou deixando Eva perambular pelo paraíso na companhia de uma cobra, quando ele poderia estar sendo a companhia dela. Quando nós olhamos para o padrão de homem, nós vemos Cristo como padrão de homem. Pois Cristo estava sempre perto da sua igreja, provendo, nutrindo, cuidando e orientando sua noiva. Esse é o padrão do homem segundo o coração de Deus. Temos muito que aprender dentro da Bíblia como sermos homens de Deus. Mas já podemos entender que aquilo que aprendemos no dia a dia, né, na nossa vida, não condiz com a palavra, pois prega uma individualidade onde o homem tem sua própria individualidade, a mulher também. Muitas vezes o homem deixa a sua esposa insegura porque tem senhas no celular, tem um celular sobressalente, anda de segredinhos, anda sumindo de casa, anda fazendo coisas, né, às escondidas, levando sua esposa a um ambiente de insegurança, de medo, de incerteza, gerando conflitos nela e muitas vezes expondo ela ao pecado também. Nesse primeiro momento eu falo sobre o padrão do homem. Então não tem por que eu falar da mulher nesse momento, falaremos no próximo vídeo. Mas quando o homem consegue pegar o padrão que Deus determina de homem e ele se encaixa nesse padrão, ele com certeza vai fazer de sua mulher uma mulher virtuosa, pois ela vai ter um padrão a seguir, ela vai conseguir amar, honrar e dedicar-se a esse homem, até sendo submissa com mais prazer, por conta do padrão que ele mostra que ele tem. Esse é o padrão que Deus determina para o homem. Um homem que acolhe e protege sua esposa, como a ele mesmo. Que ele guarda ela como a joia preciosa de sua coroa, como o tesouro valioso que ele tem. Um homem segundo o coração de Deus, ele nunca vai deixar sua esposa para se envolver em qualquer outro esquema, com qualquer outra mulher ou qualquer outra situação. Ele vai dar a ela tudo o que ele tem. O desejo, o amor, o carinho, a fidelidade, a lealdade. E muitas vezes quando eu falo isso, até no meio dos crentes, eles dizem isso é idolatria. Não. Isso é o padrão de homem segundo a Bíblia. Não tem nada a ver com idolatria. Tem a ver com ler a Bíblia e praticar o que a Bíblia diz. Muitas vezes eu vejo homens que se dizem homens de Deus, mas que querem cuidar de si mesmos e abandonam suas esposas, porque estão magoados, feridos, revoltados, indignados, ou dizem até que o amor acabou. 1 Coríntios 13 diz que o amor não acaba. Mas que a paixão e o amor, na visão do homem, do modo que o homem cria, idealiza, acaba sim. Mas o amor que é ensinado por Deus, que vem de Deus, que é a fonte do amor, não acaba. Uma vez que nós nos aliançamos com nossa esposa, nós não podemos abandoná-la. E devemos amá-la e honrá-la conforme diz a Bíblia. Porque isso vai trazer de volta também a mesma coisa. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, mas eu fiz isso com minha esposa e ela me deixou, ou ela fez isso e aquilo outro. Bem, devemos observar o que aconteceu nesse trajeto. Para que acontecessem tais coisas, porque muitas vezes quebramos algum princípio e nem percebemos. Mas, se nós a partir de hoje
pegarmos esse modelo de padrão que a Bíblia nos mostra que um homem tem que ser e começarmos a aplicar na nossa vida, teremos resultados diferentes. Se você olha para sua esposa hoje e entende que alguma dessas coisas você não está fazendo com ela, não está sendo provedor dela em uma dessas áreas, corrija isso imediatamente. Isso significa que muitas vezes você tem que ser sincero com sua esposa. Conversar com ela, dizer algo que não está te agradando, algo que ela está fazendo de errado, para que seja corrigido. Porque muitas vezes o homem, ele simplesmente fica desgostoso com certas coisas e começa a ter uma vida paralela em vez de tentar corrigir com sua esposa. E isso é preciso que seja corrigido. Então que nesse primeiro momento você possa meditar nessas palavras e aplicar seu coração e tentar entender como você está se relacionando com sua esposa. Como você quer ser marido dela a partir de agora. E se você está vendo isso, minha irmã, mostre para seu marido, para que ele comece a refletir nisso também. Agora é extremamente importante que você ore a Deus e peça o discernimento do Espírito Santo e medite nessa palavra. Leia 1 Timóteo, leia Efésios capítulo 5, para que você possa entender tudo que o Senhor está dizendo ao teu coração. Medite no livro de Cantares de Salomão, 1 Coríntios 13 também. E você vai entender o que Deus quer falar a você em relação ao amor entre homem e mulher. Que o Senhor te abençoe, conceda o desejo do teu coração. E se inscreva no nosso canal, nos ajude a levar essa mensagem mais à frente. Que Deus te abençoe.